Queridos alunos, muito bem-vindos na nossa aula de número 8, aqui no curso Atenas, revisando aí os conteúdos mais importantes de Direito Penal, parte geral, para a segunda fase, exame 22 da Ordem dos Advogados do Brasil, turma. Então, de novo, estamos analisando a teoria do crime. Nós vimos que, sob o conceito analítico, o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Nós já estudamos agora sim tudo que pode cair sobre o fato típico. Vimos que o fato típico é composto de, repete comigo, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vimos a questão do erro de tipo, o erro que recai sobre a realidade, o erro de tipo que se subdivide em erro de tipo essencial e acidental, o erro de tipo essencial que pode ser incriminador, artigo 20 caput do Código Penal, ou essencial permissivo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e o erro de tipo acidental, que se subdivide em 5, né, turma? Nós temos o erro de tipo acidental sobre o objeto, o erro de tipo acidental sobre a pessoa, erro de tipo acidental sobre o resultado, erro de tipo acidental, senhores, sobre a execução e o erro de tipo acidental sobre o nexo causal. Muito bem, hoje então entramos na análise do segundo elemento do fato típico, ou seja, analisaremos agora a antijuridicidade. Então, o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Estamos analisando então a antijuridicidade. A antijuridicidade também sinônimo de ilicitude. Algumas vezes você vai encontrar nos manuais de direito penal que o crime é todo fato típico, ilícito e culpável, ou seja, antijuridicidade, para quem não percebeu até hoje, é sinônimo de ilicitude. O que é a antijuridicidade, professor? Ué, a antijuridicidade, o nome já fala. O que é ser antijurídico? É ser contrário ao ordenamento jurídico. O que é ser ilícito? É ser o que, então? Ilegal. É por isso, então, que a prova não vai perguntar para você o que é antijuridicidade, o que é ilicitude. Não. A prova vai perguntar para você o que exclui a ilicitude, o que exclui a antijuridicidade. Professor, eu não entendi o raciocínio. Você pode refazer? Com muito prazer. Existe uma teoria conhecida como teoria Belling-Mayer. Tanto o Belling como o Mayer foram penalistas, né, turma? Ali, né, oriundos da Alemanha, né, foram penalistas ali, oriundos da Alemanha, que criaram muitas teorias, né? Eles são ali daquela época que a gente tinha teoria causalista para explicar o conceito analítico de crime. E o Belling e o Mayer, né, turma, pela proximidade, eles fizeram, na verdade, muitas observações utilizadas até hoje, embora hoje nós já estejamos há muito tempo, desde a década de 80, o nosso código adota a teoria finalista, né, turma? A finalista de Hans Wells, lá de 1930. Veja, você sabe que o Belling e o Mayer são responsáveis por diversas teorias que mesmo o finalismo acaba adotando alguns posicionamentos. E essa teoria Belling-Mayer é aquela teoria que faz aquela frase maravilhosa. Que frase que eles fazem? Eles falam o seguinte, ó: a tipicidade é o indiciário da ilicitude. Como é que é, professor? Marque a frase para entender. A tipicidade é o indiciário da ilicitude. Então lembra lá da aula de número 6, turma. Nós estamos na aula 8, mas lembra da aula 6. A tipicidade, inicialmente, era apenas a tipicidade formal. Depois que o direito penal moderno começou a adotar a análise da tipicidade material. Mas, na época da teoria Belling-Mayer, a tipicidade era apenas o quê? Formal. O que é a tipicidade formal mesmo, senhores? É você conseguir encaixar a conduta do réu dentro do tipo penal. Tipicidade formal é o mero enquadramento, ou seja, o encaixe da conduta do réu no tipo penal. Como assim, professor? O que você fez? Eu subtraí coisa alheia móvel. Existe algum crime que pune quem subtrai
coisa alheia móvel? Existe o artigo 155 do Código Penal. Logo, você consegue encaixar a conduta do réu no tipo penal? Consigo, no artigo 155. Então significa que eu tenho a tipicidade formal. E o Belling-Mayer fala, a tipicidade é o indiciário da ilicitude. Por quê? Porque o crime não é um ato ilícito por natureza. Por que é um crime? O crime é um ato que contraria a moral, os bons costumes, a ordem jurídica. Logo, Belling-Mayer fala, quando você tem tipicidade formal, quando você encaixa a conduta no tipo penal, nós já presumimos, é uma presunção que o fato, além de típico, ele também é antijurídico, certo? Então, Tiago, deixa eu entender. Quando que um fato típico não é antijurídico? Porque, de novo, olha o Belling-Mayer, todo fato típico é presumidamente antijurídico. Então, turma, a prova não vai querer saber de você o que é ilicitude, a prova vai querer saber quando que um fato típico não será ilícito, quando que um fato típico não será antijurídico. E a resposta é muito simples. O fato típico não é ilícito, ou seja, o fato típico não será antijurídico quando o réu praticou o delito acobertado por uma norma penal permissiva o que, turma? Uma norma penal permissiva justificante, ou seja, uma norma penal permissiva chamada excludente de ilicitude ou, se você preferir, excludente de antijuridicidade. Então, um fato típico não será ilícito, não será antijurídico, quando o réu praticar o crime acobertado por uma excludente de ilicitude, uma excludente de antijuridicidade. Tá, professor, aonde estão essas excludentes? Essas excludentes estão no artigo 23 do Código Penal. Então nós temos 4 excludentes de ilicitude expressas. Quais são, turma? Vamos na ordem. O estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Tá bom, turma? Essas são as expressas. Então vamos aprender uma a uma e depois no final fazer algumas observações. Vamos lá? Artigo 23, inciso 1 e 24 do Código Penal. É o estado de necessidade. Turma, aprenda sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade é um conflito entre dois bens jurídicos. Estado de necessidade é um conflito entre dois bens jurídicos. Conflito esse que não é o réu que causou, tá? É um conflito entre dois bens jurídicos. E no caso concreto, o réu pode salvar os dois bens? Não, o réu não pode salvar os dois bens, tá? Porque se ele puder salvar os dois, não tem estado de necessidade. Então, estado de necessidade é um conflito entre dois bens jurídicos, onde o réu não pode salvar os dois bens. Ele precisa salvar apenas um. E o outro? O outro vai sofrer lesão, certo? O outro vai se perder. Qual é o bem que o réu tem que salvar? O réu tem que salvar sempre o bem que vale mais. Então, qual bem vai sofrer a lesão? Obviamente, o bem que vale menos. Professor, mas e se eles valerem a mesma coisa? Aí é muito simples. O réu escolhe qual dos dois ele vai salvar. Tiago, eu não entendi. Então vamos lá. Eu estou dirigindo o meu veículo, estou respeitando o limite de velocidade, de repente passa uma criança na frente do meu carro atrás de uma bola, atrás de uma pipa, né? O que você preferir. Certo? Veja, você sabe, quem dirige sabe, por mais que você freie, o carro não para no lugar que você freou, ele sempre anda alguma distância à frente depois que você freia. Ele demora alguns pelo menos ali, metros para parar. Perfeito, turma? Entenderam? Então, a hora que a criança passa na frente do meu carro, eu percebo que não vai dar para frear. Ou eu atropelo a criança, ou eu viro o volante do carro e acaba pegando um carro que está estacionado na via pública. Ué, Tiago, deixa eu entender. Ué, se eu jogar o meu carro num carro que está parado intencionalmente, é crime de dano, certo? Mas então, e agora? Eu estou num conflito entre dois bens. Quais são os bens? A vida da criança ou o patrimônio de alguém? Qual bem que vale mais? A vida ou o patrimônio? É óbvio que vale mais a vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar o volante e jogar o meu carro em cima do veículo que está parado. Perfeito, turma? Do patrimônio de alguém.
Eu vou responder pelo crime de dano? Não, porque eu estou acobertado pelo artigo 24 do Código Penal, chamado de estado de necessidade. Mas, professor, vamos imaginar que a hora que a criança passa, ou você atropela a criança, ou você vira o volante e agora você sobe em cima da calçada e atropela um pedestre. Ué, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora, ó, os dois bens valem a mesma coisa. Vida e vida. O que eu tenho que fazer? Agora eu escolho. Eu posso ou atropelar a criança ou atropelar o pedestre. Que, né, senhores, eu não responderei pelo crime, pelo estado de necessidade, porque os dois bens valem a mesma coisa. Tá bom, turma? Mas, professor, e se na hora você acha que está salvando o bem que vale mais, mas na verdade você está salvando o bem que vale menos e lesionando o bem que vale mais? Vamos dar um exemplo, né, turma? Vamos dar um exemplo? Você está dirigindo, passa na frente do seu carro um cachorro, certo? Não vai dar para frear, ou você atropela o cachorro, ou você sobe em cima da calçada e atropela um pedestre. Qual bem que vale mais, a vida humana ou a vida do animal? É óbvio que é a vida humana. Por mais que você goste de cachorro, a vida humana sempre vale mais que a vida do animal. Então, se você, para salvar o cachorro, atropela uma pessoa, você escolheu o mal, você escolheu o bem que vale menos, certo, turma? Você salvou o bem que vale menos e lesionou o bem que vale mais. Você vai ser absolvido? Não. Você vai ter uma redução de pena aí do artigo 24, parágrafo 2º. Se você salva o bem que vale menos e lesiona o que vale mais, você vai responder pelo crime, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Tá bom, galera? Isso é o estado de necessidade. Vamos agora para o artigo 23, inciso 2 e 25 do Código Penal, a famosa legítima defesa. O que é a legítima defesa? Legítima defesa é a reação a uma injusta agressão humana, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e proporcionais. Legítima defesa é a reação a uma injusta agressão humana, atual ou iminente, certo, senhores? Utilizando-se dos meios necessários e proporcionais. Ó, não dá para confundir legítima defesa com estado de necessidade. A legítima defesa é a reação a uma injusta agressão humana, enquanto que o estado de necessidade é um conflito entre dois bens jurídicos. Tá bom, turma? Cuidado com isso. Professor, não entendi. Ué, eu tô fazendo uma caminhada aí na lagoa, certo? Aí, vamos imaginar, turma, o Manuel me vê e muito bravo porque, né, por algum motivo qualquer, ele vem pra cima de mim pra me matar. Veja, eu sou obrigado a deixar ele me matar? Não. Se a agressão dele é injusta, eu tenho o direito de reagir utilizando os meios necessários e proporcionais. Então, se a gente acaba, né, trocando tiro e eu acabo matando o Manuel, o que significa, turma? Que eu vou responder pela morte dele? Não, porque eu estou em legítima defesa. Tá? Cuidado com a pegadinha que eu vou mostrar agora, ó, a pegadinha. Vamos imaginar então que eu estou andando na lagoa com o meu filho, questão que já caiu na prova da OAB, certo? Aí um pitbull escapa, vamos imaginar, o pitbull do Flávio escapou. Aí o pitbull vem com tudo em cima do meu filho. Eu mato o pitbull. Eu vou responder pela morte do pitbull? Não, turma. Por quê? Porque eu estou em estado de necessidade. Ué, é um conflito entre dois bens. É a vida do meu filho com a vida do animal. Qual vida que vale mais? A vida humana. Então eu tenho que salvar o meu filho e matar quem? O animal. Eu vou responder pela morte do pitbull do Flávio? Não, porque eu estou em estado de necessidade. Daí o aluno fala, então agora eu aprendi. Legítima defesa é quando eu reajo a uma agressão humana. O estado de necessidade é quando eu reajo a um animal. Eu falei isso? Não, eu não falei isso. Toma cuidado, turma. Veja, a legítima defesa de fato é quando você reage a uma injusta agressão humana. Mas você quer ver você cair na pegadinha do animal? Eu tô andando com meu filho na lagoa, certo? Aí o Flávio tá com o pitbull na rua. A hora que ele me vê, ele solta o pitbull e fala, pega. Aí a prova fala que o pitbull vem pra cima de mim, eu mato o pitbull. Eu vou responder pela morte do pitbull? Não. Aí a prova pergunta, mas por quê? Legítima defesa ou estado de necessidade? O aluno fala, matou animal, estado de necessidade. Errado. Nesse exemplo, a resposta é legítima defesa. Mas, Thiago, você matou um cachorro. Eu sei, mas você não percebeu a diferença? O cachorro, no primeiro exemplo, ele tinha escapado. Então ninguém estava me agredindo, certo? Era um conflito entre o cachorro e o meu filho.
nesse segundo exemplo, o Flávio mandou o cachorro me pegar, então o Flávio está usando o cachorro como arma do crime. Por que é legítima defesa? Porque eu estou reagindo não ao cachorro, eu estou reagindo à injusta agressão do Flávio, que mandou o cachorro me pegar. Então vai ser legítima defesa. Terceiro excludente, senhores, o estrito cumprimento do dever legal. Ué, estrito cumprimento do dever legal só tem aqueles agentes públicos que têm o dever legal de praticarem determinados atos. Por exemplo, o oficial de justiça vai cumprir um mandado de busca e apreensão ou de um veículo, né, uma busca e apreensão num veículo. Ele pode, senhores, se a pessoa não quiser entregar o veículo, estourar a fechadura para levar o carro? Pode, ele vai responder pelo crime de dano? Óbvio que não, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal. O policial, na hora que ele vai realizar uma prisão, se houver resistência, ele vai responder por eventuais lesões numa briga corporal que ele pratique no réu? Claro que não, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal, certo? A última excludente de licitude é o exercício regular de um direito, turma. O que é o exercício regular de um direito? Você sabe que existem normas extrapenais que conferem determinados direitos para as pessoas. Existem normas extrapenais, ou seja, fora do direito penal, que conferem determinados direitos para as pessoas. Exemplo, nós não temos as normas esportivas, então eu entro para lutar um MMA com o Flávio. E aí, durante a luta, acaba o Flávio quebrando o meu braço. Ué, se ele deu um golpe, né, nas regras do esporte, quebrou meu braço, eu posso sair lá e falar que o Flávio praticou lesão corporal, dependendo do tipo de lesão, se eu ficar mais de 30 dias afastado, até uma lesão corporal de natureza grave? Não, turma, porque existem normas extrapenais que permitem o golpe que o Flávio deu e acabou, infelizmente, quebrando o meu braço. Moral da história, ele vai responder pela quebra do meu braço? Não, porque ele estava no exercício regular de um direito, turma. O que você tem que tomar cuidado aqui? Você tem que tomar cuidado com os ofendículos, certo? Você tem que tomar cuidado com os ofendículos. Professor, o que são ofendículos? Ofendículos são aparatos que são utilizados, ou seja, são instrumentos que são utilizados na defesa da nossa propriedade, como, por exemplo, a lança no portão, a cerca elétrica, certo? Então, ofendículos são aparatos utilizados na defesa da propriedade. Moral da história, a prova fala que o bandido sobe na sua casa, toma um choque na cerca elétrica e vem a falecer. Ou uma criança sobe no telhado da sua casa para pegar uma pipa, acaba tomando um choque e com a queda ela morre, turma. Você vai responder pela morte do bandido, pela morte da criança? Aí que é a pegadinha. A resposta é depende. Para que os ofendículos sejam lícitos, eles têm que ter duas características. Os ofendículos têm que ser visíveis para qualquer pessoa. Então você não pode colocar a cerca elétrica para dentro da sua casa para quem subir no muro não saber que ali tem cerca. Tá, turma? Então ela tem que ser visível para qualquer pessoa. E segundo, ela tem que estar de acordo com a regulamentação, né, turma, daquela localidade. Como assim? Ué, geralmente são leis municipais que regulam voltagem, o tamanho mínimo de altura para se ter uma cerca, certo, turma? Então ela tem que ser visível e estar de acordo com a legislação. A natureza jurídica dos ofendículos, alguns falam que é exercício regular de um direito, mas para a prova da OAB, cuidado. Na primeira fase, no exame 18, salvo o melhor juízo, foi cobrado, a resposta foi legítima defesa pré-ordenada. Tá bom? Vamos lá então agora tomar cuidado com algumas observações. Ó, isso vale para todas as excludentes. Ué, as excludentes de licitude, elas têm um limite. Qual é o limite? A cessação da agressão. Vamos pegar na legítima defesa. Eu entro em luta corporal com o Manuel. O Manuel já está o quê, turma? A gente entrou em luta corporal, ele já está rendido, certo? Veja, ele está no chão, ele parou de tentar me agredir, ele desistiu de continuar a injusta agressão. Eu posso no meu carro pegar a arma, voltar e dar um tiro na cabeça do Manuel? Não, porque eu estaria excedendo a excludente. Certo? O policial já algemou o vagabundo. O vagabundo não está mais resistindo à prisão. Ele pode ficar chutando o cara algemado? Não.
Porque ele está excedendo a excludente. E olha o que fala o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. O réu vai responder pelos excessos que cometerem qualquer excludente de licitude, seja o excesso doloso ou seja o excesso culposo. E para terminar a nossa aula de número 8, turma. Como a aula 7 ficou um pouco maior, a aula 8 provavelmente deu alguns minutinhos a menos do que vocês estão habituados. Mas para terminar o bloco número 8, cuidado com o que eu vou ensinar, turma. Veja, existem as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Isso caiu no exame 18 ou 19 na primeira fase da OAB. Toma cuidado com isso. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. O que é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude? Por que supralegal? Porque não está no artigo 23. No artigo 23 do Código Penal nós temos apenas 4 excludentes. De novo, o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Mas existem outras que não estão escritas? Existe, turma. Como, por exemplo, o quê? O consentimento da vítima nos bens jurídicos disponíveis. Repete comigo. O consentimento da vítima nos bens jurídicos disponíveis. De novo, o consentimento da vítima nos bens jurídicos disponíveis. Você quer ver, turma? Na nossa galera aí, muitos alunos têm tatuagem, certo? Pensa comigo, o dia que você fez a tatuagem, doeu, não doeu? Claro que doeu. Por que fazer tatuagem dói? Por quê, turma? Porque quando o tatuador desenha na sua pele, ele está praticando um crime. Ele está ofendendo a sua integridade física. Ele está praticando um crime de lesão corporal. Por que o tatuador não vai para a cadeia, turma? Simples. Porque você é maior de idade. Você já tem a capacidade civil. Você, então, já tem capacidade para consentir sobre a sua integridade física. Então, o seu consentimento aqui é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Perfeito? Outro exemplo. Eu tô enjoado do meu carro. Aí eu chego aí na aula e falo, vocês estão estressados? Todo mundo pega um taco de beisebol e vamos estourar o meu carro. Veja, o patrimônio não é um bem jurídico disponível, eu dou para quem eu quiser o meu patrimônio? Moral da história, se eu consentir que você estoure o meu carro, você vai responder pelo crime de dano? Não. Por quê? Porque existe aqui o meu consentimento e o bem jurídico é disponível. É o que nós chamamos de causa supralegal de exclusão da ilicitude, ou seja, de exclusão da antijuridicidade. Então, na aula de número 9, nós nos encontraremos para falar do último elemento do conceito analítico de crime, que é exatamente a culpabilidade, turma. Fiquem com Deus, continuem estudando e até a próxima aula. Tchau.